jornalistas da Guiné-Bissau e também a sociedade civil. Não vou me alongar muito. Convido agora o venerando conselheiro presidente do Tribunal de Contas de Portugal para começar a palestra. Venerando conselheiro, primeiro presidente, desculpe, presidente o venerando conselheiro presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, para dar as boas-vindas aos participantes. A lei que criou o Tribunal de Contas estabelece a sua organização e funcionamento. Imaginem, a lei é de 27 de novembro de 1992 e foi um dos diretores gerais mais antigos em Portugal, se a memória não me falha, exerceu as funções de diretor-geral durante 20 anos, de 92 a... durante 25 anos, 95 a 2020. E 2020, a essa data, presidente do Tribunal de Contas de Portugal. Só isto já diz tudo, já diz tudo. É um manancial, tem um manancial de conhecimento sobre a fiscalização externa das finanças públicas. Por isso, nós não podemos desperdiçar esta oportunidade de tê-lo aqui em Bissau para participar de outros eventos e criamos uma agenda particular para poder dirigir algumas palavras aos gestores públicos da Guiné-Bissau. Não só isto, também empenhou-se para levar o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau a participar pela primeira vez num congresso de entrosagem de 1992. Levaram a Guiné-Bissau, estava na altura, impulsionar a entrada, a adesão da Guiné-Bissau a entrosagem. Estava na altura um falecido presidente do Tribunal de Contas, Marciano Martins. Eu só para ter uma ideia que é uma pessoa amiga do Tribunal de Contas, não de hoje, não do atual presidente, mas desde a criação, porque esteve na gênese da criação do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, e teve uma longa carreira profissional ao nível de controle externo das finanças públicas, que é bom aproveitá-lo, ouvi-lo, escutá-lo com atenção, é um dos mais conceituados na matéria. Não sou eu a dizer, mas sei disso, prestem atenção, retenham o que ele vai dizendo, porque tudo será útil para o saneamento, a melhoria do funcionamento das nossas finanças públicas. Presidente, tem a palavra. Eu acho que as pessoas conseguem. Muito bem, então boa tarde a todos. Senhora Presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, os conselhos, todos os colaboradores desta instituição, que é uma instituição fundamental da vida de qualquer Estado. Eu cumprimento todos os gestores públicos aqui presentes, conforme informou o Sr. Presidente
Presidente do Tribunal de Contas. Para mim é uma grande honra estar aqui. Enfim, depois daquilo que o Sr. Presidente referiu, já notaram que eu sou quase guineense, não é? E tenho realmente a Guiné-Bissau no meu coração desde há muitos anos. Para além de ter muitos alunos, que são aqui. Ora, aí está ele. Tudo bem, chegou a hora. Tenho vários alunos. Eu sou professor, o Sr. Presidente não referiu, mas digamos, a minha paixão é também, enfim, não sei qual é a maior paixão, é ser professor de aulas de finanças públicas e direito administrativo, desde que me formei, e é uma atividade que eu faço por gosto, digamos assim, por gosto. Muito bem, e tenho muitos alunos, tenho tido muitos alunos da Guiné-Bissau, através dos quais tenho conseguido ver como os cidadãos da Guiné-Bissau, além dos tribunais, são extremamente simpáticos. Extremamente simpáticos, é verdade. Não estou a dizer isso por estar aqui, mas é mesmo verdade. Muito bem. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas sugeriu-me que hoje vos falasse aqui do papel dos Tribunais de Contas, na gestão ou na boa gestão da coisa pública. Muito bem. Ainda hoje de manhã estive com o Sr. Presidente da República, a quem transmiti quão importante é que um Estado tenha um Tribunal de Contas forte, porque um Tribunal de Contas forte gera confiança nos cidadãos. Em Portugal, creio que não é exagerado dizer que os portugueses neste momento sentem que o Tribunal de Contas é uma instituição que está ao lado deles e que é um fator de confiança na vida pública. Mas agora perguntará, por que razão há tribunais de contas? E há tribunais de contas em todos os países do mundo. Todos. Eu não conheço nenhum Estado do mundo, membro das Nações Unidas, que não tenha um Tribunal de Contas. O último a ter foi Timor-Leste. Para sorte minha, tive a honra de participar também na feitura da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Timor-Leste, em 2008. Mas por que razão há tribunais de contas? Uma vez fizeram-me essa pergunta em Portugal, há 10 ou 15 anos, dizer assim, então, mas em Portugal temos a Inspeção-Geral de Finanças, a Inspeção-Geral da Administração Local, a Inspeção-Geral disto e daquilo e daquilo outro, é só inspeções gerais, ainda temos o Tribunal de Contas. Mas por que razão, então? Para que o Tribunal de Contas quando há tantas inspeções gerais? E eu ia dizer assim, olha, a extinguir alguma dessas instituições, extinguam as inspeções gerais todas, mas deixem o Tribunal. Porque o Tribunal é que não pode deixar de existir. Porquê? Porque, notem bem, os cidadãos, o Estado é como se fosse uma sociedade anónima, não é? Não é verdade? Nós vamos a ver bem, o Estado é como se fosse uma sociedade anónima. Quem é que são os acionistas da sociedade anónima? Que é o Estado? São os cidadãos. São os cidadãos. Esses é que são os acionistas. E quem é que gera? Portanto, nós como acionistas, cidadãos, pagamos os nossos impostos, não é? Pagamos os nossos impostos. Claro que se há quem não paga impostos e deve pagá-los, tenho que fazer aqui uma primeira reflexão, que é pagar impostos, não é? Porque quem não paga impostos também não se preocupa com a gestão da coisa pública, não é? Agora, quem paga impostos já se preocupa onde é que os governos vão gastar o dinheiro dos meus impostos, não é? Portanto, tal como acontece numa sociedade anónima, os governos, quando eu digo os governos, digo o governo da República, os gestores públicos em geral, que são milhares, vão gerir o dinheiro dos cidadãos, os recursos dos cidadãos. Não é verdade? Agora, a questão que se põe a seguir é assim, então e quem é que, com independência, tem de ser com independência, não é?
é que com independência vai controlar o governo e os gestores públicos para informar os cidadãos de como os seus dinheiros são gastos. Claro, os cidadãos e os seus representantes que estão nos parlamentos. Não é? Por isso é que normalmente os tribunais de contas têm uma relação estreita com o Parlamento. Não é verdade? Em todo o mundo é assim. Porquê? Porque no Parlamento estão representados todos os cidadãos, após eleições. Já estou agora aqui a ver também o seguinte, que evidentemente que, por exemplo, nas sociedades em que há uma fuga grande aos impostos, os cidadãos também têm menos interesse em saber onde é que os dinheiros públicos são gastos, não é? E não pagam impostos, não é? Agora, se nós pagarmos impostos, eu quero saber onde é que o meu dinheiro é gasto. Claro que sim. Não é verdade? Por isso é que, à medida que as sociedades vão evoluindo, os cidadãos são cada vez mais atentos à atividade dos tribunais de contas. Não é verdade? Portanto, esta é que é a razão de ser da existência de tribunais de contas. E o Tribunal de Contas tem de ser verdadeiramente independente. Se não for independente, aí é que pode extinguir-se. Eu digo isto em Portugal muitas vezes. Mas o nosso tribunal, e aqui também, o tribunal é verdadeiramente, não pode estar dependente de nenhum outro órgão do Estado. Porque senão não cumpre corretamente a sua missão. Não cumpre. E, portanto, enfim, agora, comparando, por exemplo, o Tribunal de Contas português com o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, enfim, tem todos os ingredientes para ser qualquer Estado. Quarto, a sua missão, os seus representantes nos parlamentos. E quinto, a sua missão traduz-se em controlar as receitas e as despesas públicas. As receitas também. Nós, às vezes, nos tribunais de contas ligamos mais às despesas, mas também é importante ligar às receitas, não é? Como é que as finanças públicas? Quem satisfaz as necessidades públicas, não é? Usando recursos públicos. Essa é que é a missão. E nós sabemos que a administração pública e os gestores públicos existem para quê? Para satisfazer as necessidades públicas. Para satisfazer as necessidades públicas, que são imensas, não é? São imensas. Na área do ambiente, do saneamento básico, do urbanismo, da construção, das alterações climáticas, da recolha do tratamento do lixo, do abastecimento de água, etc. Por vezes nós esquecemos deste trabalho enorme que os gestores públicos têm para sua frente. Mas a verdade é esta: os gestores públicos agem em nome dos cidadãos, agem para os cidadãos e agem com os recursos dos cidadãos. Isso é que não podemos deixar de ter isso em atenção. Em nome dos cidadãos, para os cidadãos e com os recursos dos cidadãos. E cá está o Tribunal de Contas para verificar se assim é. E nessa missão difícil dos gestores públicos, que é uma missão difícil, é claro que os gestores públicos têm de cobrar as receitas e realizar as despesas de acordo com a lei, é claro, mas de acordo com os princípios da ordem jurídica, pode passar na nossa vida privada, não é? Ainda na semana passada encontrei uma família lá em Lisboa e tal, que me diziam assim: tenho agora um problema na minha família, é que estamos a fazer partilhas. E o cabeça de casal, não é? Não nos presta contas. E sim, mas isso é uma coisa linda, não é? Não prestam contas. Mas não prestam. Não prestam contas aos outros herdeiros, não é? Isso é uma coisa que não pode ser. Prestar contas, já diziam os antigos, é talvez a atividade mais nobre de contas. Nem pensar nisso, não é? Eu nem sequer se põe esta questão, não é? E tem de prestar contas até pioras, não é? Porque nós, vejam por esse mundo fora de espaço. Por esse mundo fora. Diga-se que há grandes discussões em todos os países quando se trata de discutir o orçamento do Estado. É ou não é verdade? Aí todos estão presentes, até pior, para receber a sua dotação.
Agora, depois para prestar contas, aí já há atrasos, não é? Porquê? Ou melhor, recordo de um caso há uns anos atrás, não é? Prestou contas, enfim, não prestou bem contas, não é? Era assim uns números atabalhoados, não é? Nem tinha nome de contas. E o tribunal deu 10 dias para prestar contas. Não prestou. Bom, o caso seguiu até ao fim, mas até à sua perda de mandato. Porquê? Porque prestar contas é absolutamente fundamental. Eu até diria mais, não prestar contas é uma vergonha. Ainda vá que não vá, não é? Mas, sendo administrador de alguém, tem que prestar contas. E mais, ser responsável. Ser responsável. Já falamos um pouco mais à frente sobre isto. E então, a gestão pública tem vários princípios, não é? Tem o princípio da legalidade, claro, tem que se agir de acordo com a lei, claro. Mas depois tem outros princípios. O princípio de que esse princípio da legalidade tem que ser um princípio também temperado com o princípio da boa gestão. Ou seja, atuar com economia, com eficiência e com eficácia. Há gestores que não é? E, portanto, se os recursos são escassos, nós temos de gastar com economia, temos de gastar ou seja, gastar o menos possível, com eficiência, ou seja, com o mínimo de recursos, conseguir o máximo de resultados. E depois ser eficaz, não é? Se eu me proponho certos resultados no final de um determinado ano, eu tenho de conseguir fazer eficaz atingir esses resultados. Portanto, economia, eficiência e eficácia. Depois, estes princípios, enfim, nós sabemos que há outros princípios, como o princípio da prosecução do interesse público, o respeito pelos direitos dos cidadãos, o princípio da imparcialidade, não é verdade? O princípio da imparcialidade tem a ver com a não participação em processos nos quais nós sejamos interessados, etc. Portanto, esses princípios são também muito importantes. Agora, perguntarão assim, muitas vezes até os meus alunos me dizem, mas os princípios são assim uma coisa também muito teórica, que não servem para nada. Eu disse, não servem para nada. Querem ver? Eu vejo os princípios assim. Estão a ver um campo de futebol, não é? O campo de futebol tem as quatro linhas, dentro das quais se pode jogar, não é verdade? E dentro das quatro linhas. Eu só posso gerir dentro das quatro linhas. Se eu atuar fora das quatro linhas, estamos noutro jogo. Não sei se é possível. Aqui um bocadinho mais. E, portanto, é necessário jogar dentro dos princípios. É necessário atuar sempre em bons pilares. São os princípios. Se não for assim, essa atividade é evitável. Bom, como estou a falar também para muitos gestores públicos aqui da Guiné-Bissau, gostaria de fazer aqui uma recomendação que o Tribunal de Contas em Portugal fez a todos os gestores públicos e que eu recomendo a todos os gestores, incluindo até o do Tribunal de Contas, não sei se aqui tem. E que recomendação é essa? É a existência de um instrumento de gestão, para além do plano de atividades e do orçamento e do relatório de atividades e das contas, é um instrumento de gestão, enfim, tradicionalmente era mais posto em prática nas grandes empresas do setor privado, mas que em Portugal já há mais de 1.300 entidades públicas que têm este instrumento de gestão, que é o que nós digamos por Plano de Prevenção de Riscos. O que é um plano de prevenção de riscos? É um instrumento em que nós nos sentamos à mesa, nós, os gestores de uma organização, e dizem assim, quais são os riscos de gestão da minha organização? Nós no Tribunal de Contas também fizemos esse exercício. Agora perguntarão, mas o Tribunal de Contas também tem esses riscos? Claro que tem.
Quais são os riscos que nós descobrimos no Tribunal de Contas? Olha, o risco de perda de independência, o risco de perda de qualidade, risco de conflitos de interesses, etc, etc. Risco de deterioração dos documentos históricos do Tribunal, riscos informáticos, etc. Riscos de desvio de dinheiros e valores públicos. Até na altura, quando fizemos o nosso plano, a nossa diretora financeira até nos disse assim: ai, que vergonha pormos no nosso plano de prevenção de riscos que no Tribunal de Contas há o risco de desvio de dinheiros e valores públicos. Eu disse, pois é, não há vergonha nenhuma em pôr lá. A vergonha é se acontecer isso, não é? É se o risco acontecer. Agora, por lá não há vergonha nenhuma. Bom, e depois há uma fase seguinte que é, então se eu tenho estes riscos, quais são as medidas que eu vou pôr em prática para que esses riscos não ocorram? E essas medidas têm que estar, como nós dizemos, têm que correr nas veias da organização. Por exemplo, nós no Tribunal de Contas temos, por exemplo, para prevenir o risco de perda de independência. Ora bem, para ir ao encontro desse risco, independência na tomada das nossas decisões. Temos a colegialidade das nossas decisões. Todas as decisões do Tribunal são colegiais. Para minimizar o risco de perda de qualidade, temos também uma medida que é as auditorias têm que ser feitas sempre por uma equipa e mais do que isso, essa equipa tem que ser multidisciplinar, porque o mundo não é só feito a olhar para um lado, há vários lados em que se pode ver um problema. E, portanto, se houver várias cabeças a pensar com formações diferentes, isso só pode ser bom para o resultado final. Para prevenir o risco da deterioração dos documentos históricos do Tribunal de Contas, que o Tribunal foi criado em 1389, e portanto temos lá documentos confiançados, temos também várias medidas. Uma delas é, esses documentos têm que estar numa sala a 16 graus centígrados. E só podem esses documentos ser manuseados com luvas especiais. Para os riscos informáticos, temos aquelas medidas todas de prevenção também. Isto é um documento fundamental para um gestor público de dia descansar. Eu, quando era gestor do Tribunal, como diretor-geral, é uma organização que, enfim, que é relativamente grande, porque tem 600 pessoas, não é? Devo dizer-vos que quando este instrumento de gestão foi posto em prática, eu comecei a dormir melhor até. E, portanto, eu recomendo vivamente que eu quiser, depois, se o Tribunal de Contas aqui tem uma sala que quiser ensinar este instrumento por aqui, eu depois tenho de colaborar nesse aspecto, não é? Porque é realmente muito importante. Bom, agora, deixem-me aqui dizer o seguinte. Nós vivemos num mundo em que as finanças públicas, eu como professor de finanças públicas, eu gosto de dizer isso aos meus alunos, as finanças públicas há 100 anos atrás, se forem ver os autores, no fundo, havia um autor até que dizia assim, as finanças públicas é uma coisa muito simples. Há despesas, não é? Essas não... Há despesas, há que cobrir essas despesas, ponto final. Isso são as finanças públicas. Bem, isso é uma maneira... Havia um professor também, há 100 anos, em Portugal, que dizia assim, a história das finanças públicas portuguesas reduz-se à história do déficit e da dívida pública. Bem, isso é uma coisa triste, não é? Dizer isso. Mas, há 20 anos já surgiu na Faculdade de Direito de Lisboa uma dissertação de mestrado com este título. Vejam só como é que o mundo vai evoluir para melhor, não é? O título é este: Bem-estar social e decisão financeira. Ou seja, vejam que aqui as finanças públicas já são vistas na perspectiva das decisões financeiras dos gestores públicos. Para quê? Para o bem-estar social.
não é só para cobrir o despesa pública, é a despesa pública justa. Em que ela defende, no fundo, que dos recursos públicos também um mínimo para todos os cidadãos, para garantir a sua, digamos assim, uma vida minimamente digna. Em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Timor-Leste, em França, em Itália. Digamos, no mundo há dois modelos de instituição de controle das finanças públicas. O modelo guineense, se quiser, e o modelo tipo anglo-saxónico que existe no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Austrália e tal, que é um modelo tem uma parte comum, mas não tem aquilo que o nosso modelo tem. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que na Guiné-Bissau tem fiscalização prévia de atos e contratos, tem fiscalização concomitante, depois tem auditoria ou fiscalização sucessiva e depois ainda tem uma outra função que esta não tem nos países anglo-saxónicos, que é, se houver infrações financeiras, o Tribunal tem poderes para julgar a responsabilidade financeira. Nos países anglo-saxónicos não é assim. Se detectarem infrações financeiras nas auditorias, isso é julgado nos tribunais comuns. Qual é o melhor sistema? Eu acho que é o nosso. Mas de longe. Primeiro, porque ficamos com uma jurisdição completa. Segundo, porque nós somos um tribunal especializado em matéria financeira. Os tribunais comuns não são. Portanto, estamos muito mais habilitados a julgar as responsabilidades financeiras. Não é verdade? Bom, pois, há uma atividade, uma função, que nem todos os nossos tribunais têm, na CPLP têm todos, mas nem todos os tribunais de contas têm, que é a fiscalização prévia. Há quem goste desta função da fiscalização prévia, há quem não goste. Eu pessoalmente gosto muito. Não é? Porquê? Porque, além do mais, essa atividade de fiscalização prévia previne, não é? Tem uma função preventiva. Mas, por outro lado, e portanto aí não deixa executar as coisas. Mas, por outro lado, também tem uma função pedagógica, não é? E pedagógica relativamente à administração pública. Eu estou convencido que aqui na Guiné-Bissau a fiscalização prévia poderá ter, tal como tem em Portugal, por dizer, uma função pedagógica muitíssimo importante. Muitíssimo importante. E que eu pessoalmente recomendo, não é? Pessoalmente recomendo. Agora perguntarão. E nos outros países, bom, atenção, nos países anglo-saxónicos, é preciso também ver, isto é muito cultural, não é? Também, não é? Tem muito a ver com a cultura. Eu recordo-me até uma vez que recebi um antigo presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, alguém do Banco Mundial queria instalar, acho que era aqui na Guiné-Bissau, recomendar a instalação de uma auditoria geral. Vamos até uma reunião e tal. E eu a disse assim, olha, o senhor está a recomendar uma coisa que não faz a mínima ideia do que está a recomendar. Porque o modelo anglo-saxónico, eu acho que é um bom modelo, eu digo muitas vezes, mas é no Reino Unido, não é? E nos Estados Unidos, eventualmente, na nossa cultura, na cultura portuguesa, na cultura guineense ou angolana, eu penso que nós não temos condições para ter um modelo desses. Porquê? Porque no Reino Unido o auditor-geral, digamos assim, funciona muito ao lado do Parlamento, não é? É quase uma agência do Parlamento, não é? Onde vai todas as semanas apresentar os seus relatórios, com as televisões, aquilo é um julgamento autêntico. Eu fui uma vez a uma apresentação de um relatório, é um julgamento na Comissão de Contas Públicas do Parlamento, ou as televisões, não é? Eu prefiro os nossos julgamentos, não é? Mas também podemos ter advogados, podemos ter defender-nos, etc. Não é? Portanto, o tipo de modelo que há é muito importante.
Agora, deixem-me só dizer também o seguinte. Há quem ache, e gostaria de chamar a atenção para isto, há quem ache que o modelo, não é? Ou a função da auditoria é um pouco como que a instrução para os julgamentos. Normalmente os magistrados pensam um bocadinho assim. Acham que a auditoria serve para instruir os julgamentos das coisas. Tem vida própria e tem uma função própria, que é descrever e apontar como é que os dinheiros públicos são gastos e fazer recomendações. Portanto, tem uma função própria. Já falamos das recomendações neste momento. E tem uma vida própria. Para além disso, forem detectadas responsabilidades financeiras, claro, esse relatório da auditoria também servirá para instruir o julgamento. Mas é outra função do relatório da auditoria. Portanto, não se diga que a auditoria é só para julgar, até porque nós não podemos ir com ideias pré-fixadas, não é? Aqui é que eu vou, hoje, vou caçar aqui, mas a auditoria não é nenhuma atividade de caça. Não é nenhuma atividade de caça. É uma atividade de verificação de se a gestão pública foi desenvolvida de acordo com a ordem jurídica, de acordo com a lei, de acordo com os princípios. Se eventualmente forem encontradas infrações financeiras, isso é outra coisa. Se eventualmente, não é? Temos de partir do princípio que todos os gestores públicos são pessoas sérias e idóneas e que fazem o melhor possível, não é? Não podemos ir com a ideia de que vamos caçar. Às vezes, atenção, às vezes há alguns auditores que gostam sempre de encontrar qualquer coisa também, não é? Eu estou a falar até de auditores privados, não é? Também. Eu acho que isso é muito mau. O auditor é uma atividade muito difícil. Eu peço a todos os gestores dessas aulas que procurem compreender a atividade dos auditores, que é uma atividade extremamente difícil. Quando bem desenvolvida. Os auditores têm uma atividade muito difícil. Quando não são bons auditores, também são um perigo público. Eu gosto de ser auditado também. Mas por bons auditores. Portanto, os auditores também têm uma tarefa muito árdua. Portanto, autonomia e complementaridade das ações de controle. Agora, outro aspecto que é também importante, que é este. Normalmente, quem julga a responsabilidade financeira em primeira instância não deve participar no julgamento em segunda instância. Não é? Não deve. Os conselheiros que intervêm em primeira instância não devem participar em segunda instância. No Tribunal de Contas, há uns anos atrás, era assim, não é? Mas agora não. Segundo, os conselheiros que intervêm num processo de auditoria não podem julgar. Porquê? Porque enfim, já conhecem o processo. Quem julga deve estar livre. Isso é fácil de fazer, até digamos, por designação. Nós lá no Tribunal fazemos isso por designação do Presidente. Enfim, olha, não estou impedido de participar nesse julgamento. Portanto, quem audita não julga, quem julga em primeira instância não julga em recurso. São princípios que importa ter também em atenção. Isso é fácil de resolver. Muito bem. Agora, deixem-me só dizer-vos também o seguinte. É claro que no Tribunal de Contas, no caso do Tribunal de Contas em Portugal, nós temos, sob a nossa jurisdição, 6.500 entidades públicas. 6.500 entidades públicas. E, portanto, nem todas estão no mesmo nível de desenvolvimento, mas é bom não deixar ninguém para trás. Não é? É claro, por exemplo, o Estado está sempre assim um pouquinho mais à frente das outras entidades, não é? As regiões autónomas, no caso de Portugal. Sim, mas, por exemplo, se formos às freguesias e aos municípios, já os municípios estão à frente, outros estão mais atrás, e tal, não é? E, portanto, o Tribunal tem que ter em atenção também essa realidade, não é? E, portanto, isso é um ponto muito importante.
Estamos neste momento também, o Sr. Presidente também, depois podemos colaborar, amanhã vamos assinar um protocolo de cooperação. Neste momento, todas as entidades públicas em Portugal prestam contas numa plataforma eletrónica, onde também já utilizamos inteligência artificial para admitir as contas prestadas, se elas correspondem às regras da contabilidade. E desde o dia 2 de maio, todas as entidades públicas que queiram submeter a um processo de fiscalização prévia também o fazem através de uma plataforma eletrónica. Não há mais papel. Portanto, é um descanso para todos, para o Tribunal, para todas as entidades públicas, é mais transparente e esse é o futuro, não há dúvidas quanto a isso. Não há dúvidas quanto a isso. Nós tivemos tudo lá em casa. Pelos nossos técnicos, portanto, com o tempo também podemos. Porque esse é o futuro, não é? Portanto, prestar contas numa plataforma eletrónica. Não é enviar por e-mail, atenção. Introduz os dados na plataforma eletrónica. E para passar da fase 1 à fase 2, temos mecanismos de inteligência eletrónica que verifica logo se todas as rubricas contabilísticas que devem estar de acordo e não estão, aí dá logo o resultado, não entra para a fase 2. E para a fase 3 e tal. Portanto, faz logo ali uma análise de dados. Portanto, este vai ser o nosso futuro. Na fiscalização prévia, só temos já 8 dias ainda de prática, mas até agora está tudo a correr bem. Não é? Pronto, há sempre quem não gosta, não é? Mas depois as coisas entram na linha. E é uma economia de recursos muito grande. Bom, deixem-me agora dizer mais 2 ou 3 coisas. Eu não tenho aqui o meu voz. Bom, há aqui 2 ou 3 pontos agora que eu gostaria de vos falar. Que é, os tribunais de contas têm de estar um pouco na linha da frente. Até para recomendar e dar um exemplo. Eu quando era diretor-geral, andava sempre com o coração nos meus, porque nós temos de dar um exemplo. Se vamos fazer críticas e observar relativamente à atividade dos outros, temos de ser pelo menos um pouquinho melhores, não é? Ou iguais, pronto. Bom, e também dar um exemplo na escolha dos assuntos que nós fazemos para a nossa atividade. Por exemplo, hoje em dia, na auditoria, no controle, eu vou dizer-vos o que é que nós em Portugal estamos a auditar, porque são questões realmente extremamente importantes. Bom, o que é que nós estamos a auditar? Estamos a auditar, por exemplo, se a Agenda 2030 das Nações Unidas, que é um tema que nós aqui falamos no nosso seminário, está a ser cumprido pelo governo. A Guiné-Bissau também subscreveu a Agenda 2030, Portugal também, e portanto nós temos a obrigação de verificar se as nossas autoridades de gestão estão a agir de uma forma concertada para prosseguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17. E temos de fazer. Nós, nos tribunais de contas da CPLP, estamos a fazer isso. E vamos fazer. Depois, hoje, cada vez mais, nós temos de auditar se os sistemas de informação e as tecnologias de informação que existem, não é? Se são fiáveis, não é? Se são fiáveis. Auditar os sistemas de informação. Por exemplo, na autoridade tributária, por exemplo. Na autoridade tributária. Por exemplo, não sei se está alguém na autoridade tributária, me desculpe. Mas, enfim, eu digo autoridade tributária porque em Portugal está completamente informatizada e, portanto, temos de o fazer. Depois, a demografia e os seus impactos. Aqui eu creio que na Guiné-Bissau não tem este problema. Mas, em Portugal, há um problema demográfico. Não só em Portugal, na Europa. O problema demográfico é não há crianças. E há bem mais. Isto tem algum impacto? Tem.
tem um impacto que é a população ativa hoje. Representa uma coisa da população que não é suficiente. Pois, conjugado com a demografia, com a baixa taxa de natalidade, temos o aumento da esperança média de vida. Há 50 anos as pessoas, a esperança média de vida era 60 e poucos anos, não é? Hoje vai para os 80 e tal, 90, não é? E portanto, isto tem efeitos em quê? Tem efeitos, agora reparem bem, tem efeitos na saúde. Provavelmente as pessoas de mais idade no futuro não precisam dos hospitais que nós temos. Tipo o Hospital de Santa Maria, tal, continuamos a ter, mas agora se calhar é preciso hospitais de cuidados continuados. Não é? Isto tem efeitos na educação, por exemplo. Nós fizemos um relatório o ano passado sobre a situação na Madeira, a situação dos professores na Madeira. Estamos à conclusão que, a continuar assim, a taxa de natalidade, metade das escolas e metade dos professores não são necessários daqui a um ano. Pronto, tivemos uma manifestação junto à porta do tribunal para dizer isso, mas esta é a verdade incrível. Se não há alunos, não é necessário haver escolas nem professores. Como vejo muito, com certeza. Portanto, vejam os impactos que isso tem. Depois tem impactos na segurança social, também. A esperança média de vida, não é? As pessoas vivem mais tempo, isso repercute na segurança social, nas pensões, etc. Ora bem, o Tribunal de Contas tem que preocupar, os governos têm que preocupar com isso e os Tribunais de Contas também, não é? Estamos também dedicados aos aspectos ligados às alterações climáticas e ao ambiente, não é verdade? Quer dizer, à gestão da água e à gestão de resíduos. Para mim, devo dizer que é das coisas que mais me preocupam. E os cidadãos nem sempre estão, digamos assim, consciencializados destes aspectos, não é? Eu digo muitas vezes, até aos meus alunos, assim, nós temos de dar graças por a água correr na torneira da nossa casa, não é? E por haver alguém que recolhe os resíduos que nós produzimos, cada vez produzimos mais resíduos. Não é? E a administração pública é que trata de tudo isto. Portanto, a gestão da água, a gestão dos resíduos, são problemas enormes que nós temos de enfrentar. Não é? E temos de sensibilizar os cidadãos todos para esse efeito. A quantidade de resíduos que nós produzimos é uma loucura, não é? Uma loucura. Que há 40 ou 50 anos não produzimos assim, não é? E, portanto, o Tribunal também se preocupa com essas questões. Com as ajudas humanitárias, por exemplo. Nós elaborámos agora há pouco tempo um relatório, não sei se recordam há 4 ou 5 anos, quando houve aqueles incêndios em Pedrógão, não é? Que morreram 100 pessoas, recordam-se isso, não é? Houve muitas ajudas humanitárias. Nós agora até estamos preocupados com as ajudas humanitárias. Ou seja, houve uma quebra de ética relativamente a pessoas que aproveitaram da desgraça alheia para não canalizarem as ajudas humanitárias para o fim da sociedade. Isso foi dito no nosso relatório. Portanto, vejam que é uma coisa gravíssima, não é? Alguém, aproveitando da desgraça alheia, canaliza as ajudas humanitárias que os cidadãos dão para outros fins. Até propusemos ao Governo, à Assembleia da República, para consagrar que as ajudas humanitárias têm de ter um regime próprio, relativamente às quais o Tribunal de Contas também não pode ser alheio. Não é? Bom, portanto, vejam que no fundo o Tribunal de Contas preocupa-se com estas questões. Quase, a terminar, diria só assim. Muitos cidadãos em Portugal, eu apoio-se muito fora, creio que aqui na Guiné-Bissau também, como tem o Paulão, muitas vezes perguntam assim: os senhores fazem relatórios tão bem feitos? São mesmo bem feitos. Mas e depois? Não, parece que não acontece nada. Afinal, depois há consequências ou não? Nós ouvimos e ficamos em sentido, não é? E é uma boa pergunta, devo dizer. Então, o que é que acontece depois de nós fazermos tantas verificações, produzimos tantos relatórios, muitos deles com
com grande qualidade. O que é que acontece depois? Tem de acontecer algo. Bom, eu a esta pergunta respondo assim. Bom, em primeiro lugar, há um aspecto muito importante. Todos os relatórios do Tribunal são publicados no nosso site e na comunicação social, etc. Portanto, a primeira missão que nós temos, ou seja, informar os cidadãos e os seus representantes de como os dinheiros públicos são gastos, está cumprido. Portanto, nós, quem quiser, vá lá ver e fica com essa informação. E é uma informação independente. Agora, há quem diga assim, mas isso é muito pouco. Não é assim tão pouco. Informar os acionistas como é que os dinheiros públicos são gastos é muito pouco. Eu não acho que seja muito pouco. Mas pronto, mas ainda há mais. Segundo, se houver responsabilidades financeiras, o Tribunal pode julgar e julga. Pronto, já é um segundo seguimento. Não é? O Tribunal pode julgar a responsabilidade financeira, mas mais, sem prejuízo de, como sabem, uma infração financeira pode também, simultaneamente, ser um crime, ser um ato gerador de responsabilidade civil, ser um ato gerador de responsabilidade disciplinar e até de censura social. Ao Tribunal de Contas, cabe julgar a responsabilidade financeira. Aos tribunais criminais, a responsabilidade criminal, aos tribunais comuns, a responsabilidade civil, e à administração pública, a responsabilidade disciplinar. Portanto, segundo seguimento. Terceiro, nos relatórios da auditoria, normalmente formulam-se recomendações no sentido da melhoria da gestão pública, não é verdade? Recomendações. Bom, é claro que aqui, eu gosto de parar aqui, porque várias vezes ouvi gestores públicos em Portugal ficarem todos desconfortáveis de dizer assim, afinal só nos fez umas recomendações. Portanto, posso estar a descansar. E eu digo assim, não tens andado a descansar. Porque o que é uma recomendação? Uma recomendação é mesmo para nós descansarmos? Eu acho que é ao contrário, não é? Eu prefiro receber uma ordem do que receber uma recomendação. Porquê? Porque receber uma ordem é muito simples, é cumpri-la. Então quem é o responsável? É quem me deu a ordem. Quem é o responsável é quem me deu a ordem. E na recomendação? A recomendação é diferente. E na recomendação, reparem, o Provedor de Justiça, por exemplo, também faz recomendações. Os tribunais de contas fazem as recomendações. E são responsáveis por essas recomendações, claro, são responsáveis. Mas agora reparem bem. Os gestores públicos ficam responsabilizados pelo não cumprimento das recomendações. E mais, se forem julgados em responsabilidade e não tiverem cumprido as recomendações, a sua responsabilidade é agravada. Isso é a mesma coisa. Se os senhores fizerem uma recomendação para eu, agora no caminho para o hotel, então, não vá por esta rua, vá antes por aquela. Porque naquela rua abriu ali houve chuvas e abriu ali uma cratera. E eu digo assim, não, aqui o meu carro passa por cima das crateras. E fui. E caí na cratera. Acham que eu depois vos vou dizer passei pela rua da cratera? Eu não vou dizer a ninguém. Porquê? Porque fui avisado por cada um de vós para não ir por aquela rua e ir por outra. Portanto, a minha responsabilidade é agravada. Agora, nós nos tribunais de contas, e no Tribunal de Contas em Portugal, nós nunca desistimos até que a recomendação esteja cumprida. Ainda disse isto na semana passada no Parlamento. Nós, enquanto as recomendações não forem acolhidas, não desistimos. E mais,
Normalmente, enfim, somos tolerantes, mas a nossa lei diz que o não acolhimento injustificado das recomendações do Tribunal é uma responsabilidade financeira. É uma infração que gera responsabilidade financeira. Certo? E, portanto, não pode ser de outra maneira. Portanto, as recomendações, atenção, são extremamente importantes. Eu, quando era diretor-geral, ainda recebi 2 ou 3 recomendações do Provedor de Justiça relativamente a atos que eu pratiquei. Analisei-os, verifiquei que o Provedor de Justiça tinha razão e anulei os atos que eu tinha praticado. É um ato nobre até, não é? Mas a recomendação do Tribunal é para a melhoria da gestão pública. E, portanto, se não for acolhida, o gestor fica com a responsabilidade agravada. Bom, evidentemente que para o cumprimento da sua missão, há um princípio básico, ou há vários princípios básicos, a terem atenção. O primeiro é que os tribunais de contas têm acesso irrestrito à documentação. Obviamente, não é? E aqui não há confidencialidades, não é? O Tribunal de Contas é um órgão de soberania. Tem acesso irrestrito à documentação. Quando se fala em documentação, fala-se também nos documentos informáticos, não é? Às vezes lá em Portugal, há uns anos atrás, tinha a questão de saber, por exemplo, se uma PEN, por exemplo, se era um documento. A lei diz que são os documentos. Então uma PEN não é um documento. A PEN é um documento, uma disquete, agora já não há disquete, não é? Os documentos informáticos digitais são documentos, não é? Este também é um documento, não é? Este microfone. Todos os objetos que se destinem a retratar uma pessoa, uma coisa, ou uma situação da vida são documentos, não é? Segundo, os jurisdicionados, digamos assim, as entidades que estão sob a jurisdição e controle do Tribunal, têm a obrigação de colaborar e, em alguns casos, coadjuvar o Tribunal no cumprimento da sua missão. Evidentemente, não pode ser de outra maneira. Ainda que o objetivo de todos seja o bem comum, claro. Mas o Tribunal não pode deixar de cumprir a sua missão sem este dever de colaboração bem afinado. Não é? Bem afinado. Felizmente, em Portugal nunca tivemos nenhuma... Nem se foi a questão. Nem se foi a questão. Era o que faltava, não é? Quando se puser, eu também, no minuto seguinte, agirei em conformidade. Porque até parece que estamos em campos opostos, não é? E, portanto, isso é um aspecto muito importante. Quer a coadjuvação por parte das autoridades que devem fazê-lo, quer a colaboração de todos quantos estão sob a jurisdição e controle do Tribunal, isso é muito importante. E os órgãos de controle interno são também muito importantes para a vida dos tribunais de contas. Os órgãos de controle interno, claro que são órgãos de controle da administração pública, portanto não têm o mesmo estatuto de independência dos tribunais de contas, mas a sua ação é uma ação também muito importante. Diríamos assim, os órgãos de controle interno também são, digamos assim, também estão sob o controle do Tribunal, na medida em que o Tribunal beneficia da sua ação, mas caso não existam, o Tribunal também pode intervir nesse sentido. Muito bem. Para termos algum tempo para porem as questões que acharem conveniente, eu gostaria de terminar apenas por dizer o seguinte. Como disse, a vida dos tribunais de contas não é uma vida fácil, não é? Mas é uma vida em que, pela sua complexidade, existe uma colaboração estreitíssima entre todos os tribunais de contas do mundo. E há uma organização mundial dos tribunais de contas. Vai ter um congresso no próximo mês de novembro. Depois há uma organização africana de tribunais de contas, europeia de tribunais de contas.
há uma organização dos Tribunais de Contas da CPLP, de que o Sr. Presidente Amadou Tijão Baldé é nosso Presidente desde ontem, e vai ser agora nos próximos tempos, não é? E qual é a essência de todas estas organizações? É permitir a nossa cooperação, sobretudo em tempos de crise. Nós vivemos em tempos de crise, não é? Vivemos a pandemia, agora vivemos também os efeitos da crise na Europa de Leste, não é? E durante a pandemia várias vezes trocámos impressões sobre como é que se controla agora em tempo de confinamento. Que metodologias utilizar? Qual é o vosso sentimento relativamente a todas estas questões? E, portanto, cooperar é realmente muito importante. Bom, e termino dizendo assim, que os tribunais de contas são verdadeiros observatórios do setor público. Sem dúvida. Sem dúvida. Segundo, os tribunais de contas devem velar diariamente pela sua independência. É o que eu faço todos os dias. Mesmo em períodos de agitação e turbulência social. Porque o Tribunal de Contas tem que ser independente. Se não for independente, vão lá extingui-lo. Não vale a pena gastar dinheiro. E, portanto, eu luto diariamente por esse sistema. Terceiro, os tribunais de contas são retratados da sociedade. E pelo seu estatuto e prático, podemos ver o nível de desenvolvimento político, social e cultural dos Estados em questão. Eu até gostaria de fazer um dia uma dissertação sobre isto. O Tribunal de Contas da Guiné-Bissau tem um estatuto, pode orgulhar-se. Evidentemente não tem 632 anos de história como nós temos em Portugal, mas tem 30 anos bem recheados e bem ricos. Não é? E hoje pode ombrear com aquilo com a direção que está a ter, pode ombrear com qualquer tribunal de contas do mundo inteiro. Não tenham dúvidas nenhumas quanto a isso. Mas tem de ser acarinhado também. Não é? E a administração pública também tem de ajudar nesse aspecto, nomeadamente através do dever de colaboração. E termino dizendo que os tribunais de contas devem ser pilares sólidos da sociedade e promotoras da boa gestão pública e da transparência e serem um fator de confiança para todos os cidadãos. Não? Os cidadãos saberem que é uma instituição que os protege e que vela pela boa aplicação dos recursos. Agradeço a vossa atenção e fico à disposição para quaisquer questões que queiram pôr sobre esta matéria. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente. Muito obrigada, Venerando Conselheiro Presidente. Agora abrimos a sessão para perguntas e respostas. Os interessados podem escrever. Quem estiver interessado pode levantar o braço. Mais interessados? Mais interessados? Gestores públicos, contabilistas e membros da sociedade civil. Braia. Sociedade civil. Primeiro interveniente, Franco Oliveira.
obrigado pela sua pergunta, que é muito pertinente. Esta é uma questão que existe há muitos anos, não é? E que algumas organizações internacionais, enfim, agora menos, mas na altura o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, também havia alguns defensores dessa posição. Essa posição hoje, depois da crise pandémica que nós vivemos, eu até acho que está na ordem do dia a criação desta função nos tribunais de contas. Porquê? Porque a vida veio dizer-nos que muitas das situações que nos aparecem é por falta de atuações em tempo, até se fala hoje de auditorias em tempo real, que é a tal fiscalização concomitante. Outros já defendem, provavelmente, que a fiscalização preventiva ou prévia é que tem algum sentido. Bom, eu digo uma coisa. Conheço mais de 100 tribunais de contas em loco, no mundo inteiro. Não é? Eu acho um erro crasso abandonar essa função. Se o governo da Guiné-Bissau me pedisse a minha opinião, eu diria: não façam isso. Isso é um retrocesso enorme. Em Portugal também não recomendo. Não recomendo. É claro, se nós estivermos a falar com um grupo de estudantes e tal, não é? Sobre a fiscalização prévia, talvez fique melhor na Inspeção Geral de Finanças, porque qual é a crítica que se faz a esta função? Diz, aí o tribunal, pode estar a envolver-se na administração pública, na gestão pública. Eu digo, não está a envolver-se nada. Os atos já estão praticados. O tribunal só vai verificar se eles estão de acordo com a ordem jurídica e se há cabimento orçamental para o efeito. Não há. Acabou. E isto tem que ser feito por uma instituição com autoridade. As inspeções gerais de finanças não têm essa autoridade. Eu até digo mais. Havia um ministro das Finanças em Portugal. Também tinha sido presidente do Tribunal de Contas. E dizia assim: o Tribunal de Contas é o melhor auxílio que o ministro das Finanças pode ter. Eu, por acaso, concordo. Porquê? Porque realmente velam pela boa aplicação dos dinheiros públicos. Os ministros das Finanças realmente são sempre mais restritivos na abertura, não é? À despesa pública, não é? Porque os recursos são escassos. Não é? E por isso, eu penso que se essa função foi exercida pela Inspeção Geral de Finanças de Portugal, não tem força. É claro que em Portugal, eu não tenho dúvidas, muitos resultados que nós obtivemos até hoje devem-se a esta função de fiscalização. Até em termos de sustentabilidade das finanças públicas. E muitas vezes uma inspeção geral não tem a independência nem a força que tem o Tribunal de Contas. Por exemplo, eu vou aqui contar um caso que se passou há uns anos atrás, mas já posso contar à vontade, que havia uma entidade pública que, para contornar os limites de endividamento, pensou em ceder os seus créditos à banca por 15 ou 20 anos. Portanto, ou seja, Sr. Banco, quero ficar com as minhas rendas nos próximos 20 anos. Imaginemos que rendas no banco, imaginemos 5 milhões. E o banco diz que quero. Mas eu dou-lhe 3 milhões por seus 5 milhões de rendas. Não é? Portanto, a entidade pública perde logo 2 milhões ali, não é? E depois o que é que, vejam bem, o Tribunal disse não, porque isso é um contrato de empréstimo encapotável. E, portanto, recuso. Se o Tribunal tivesse visado este contrato, eu não tenho dúvidas nenhuma que multiplicava por todas as entidades daquela natureza. Como o Tribunal disse não, acabou.
Agora vejam a desgraça que seria se o Tribunal dissesse que sim. Não é? Ou seja, nos próximos 20 anos as entidades públicas não teriam rendas patrimoniais. O seu património ficaria completamente comprometido com essa situação. Agora vejam, estão a ver aqui como é que a fiscalização prévia é muito importante. Quantas vezes o Tribunal de Contas em Portugal também já disse não há recurso? Mas eu tenho aqui, certo, tem aí, mas esses são para outra finalidade. Se for uma inspeção geral de finanças, eu disse, não. E há outras leituras. E o Tribunal faz respeitar a lei. E é um órgão independente. Não querem que seja assim. Então altere-se a lei. Aquilo que eu digo também muitas vezes aos órgãos do poder político, que às vezes ficam contentes com as decisões do Tribunal, e eu digo, é muito simples, alteremos a lei. E o Tribunal fala a cumprir. Enquanto a lei não for alterada, os senhores é que são os titulares do poder político e legislativo. O Tribunal respeita integralmente as leis que são aprovadas. E não pode alterar as leis, não pode nem deve. Portanto, se o resultado não é o melhor, altere-se a lei. Portanto, estimado Dr. Franco Lino Vieira, eu acho um erro, mas mesmo um erro muito, até me entristeceria ver essa alteração na legislação orgânica da Guiné-Bissau. Acho que seria um grande problema. E acho que a Guiné-Bissau não ganharia nada com isso. Pelo contrário, ficaria altamente prejudicado. Eu não recomendo. No Reino Unido, agora aqui na Guiné-Bissau não. Nem em Portugal. Também não. E até gostaria de ter uma conversa com esses senhores que defendem essa sugestão. Atenção. Os estatutos da Organização Mundial dos Tribunais de Contas têm lá um artigo a expor as virtudes da fiscalização prévia. Portanto, é chamada Declaração de Lima, da Nicolás. Declaração de Lima, fica à sua disposição para quem entender. Mariana Quiroga. Essa pessoa é quem tem acompanhado todas as ações. Eu gostaria de saber quais os riscos de uma pessoa que tem participado, não do dia em que esta pessoa tem participado do há alguns tribunais de contas no mundo, em Portugal, há 20 anos atrás, havia isso, mas enfim, nós estamos sempre também a evoluir, não é? Ora bem, o que se diz e que parece bem é que um juiz conselheiro que tenha orientado uma auditoria, não é verdade? Está dentro, ele é que orientou a auditoria, não é? Ele é que orientou a auditoria e fixou o que deve ser visto e o que não deve ser visto e tudo isso, não é? Portanto, é uma pessoa que está envolvida naquela ação e nos seus resultados, não é? E nos seus resultados. Ora, se nesses resultados houver indícios de infrações financeiras, esse juiz conselheiro não é a pessoa mais indicada para, com objetividade, ir julgar aquele responsável. Porquê? Porque ele orientou a ação que levou ao indício daquelas responsabilidades. E, portanto, é bom que quem venha a julgar esse responsável
seja alguém completamente, digamos assim, livre, digamos assim, não é? E que não tenha participado na ação que, digamos, chegou ali. Portanto, fica mais livre, digamos, e menos envolvido. E, portanto, também tem a ver com a prevenção de riscos. Não é? Prevenção de riscos. Assim, ninguém pode orientar uma ação dirigida a alguém. Quando eu falei do plano de prevenção de riscos, os planos de prevenção de riscos existem, não é porque nós desconfiemos das pessoas, não, é para prevenir mesmo. A natureza humana tem coisas muito boas, tem coisas menos boas, e é bom prevenir. Quando nós, no Tribunal de Contas, temos lá o prevenir o risco de desvio de dinheiros e valores, e algumas pessoas disseram que horror no Tribunal de Contas estar numa coisa dessas. Não é desconfiar de ninguém que trabalhe nessa área da gestão do dinheiro. É para prevenir, sabe? Que nunca aconteça uma situação dessas, porque se acontecer é uma desgraça, não é? E, portanto, para que essa desgraça não aconteça, então prevenimos. E o mesmo acontece aí neste caso, não é? Assim como quem julgou em primeira instância não pode julgar o recurso. Porquê? Porque ele já está com a sua cabeça em determinado sentido, não é? Então venha alguém de novo para rever as coisas. E julgar. É isso. Não sei se a sua cara parece que não ficou bem satisfeito. Ficou? Obrigado. Muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, nome, se faz favor. O vaca é mau. A fiscalização do Tribunal de Contas é uma fiscalização de um órgão de soberania de natureza essencialmente técnica e jurisdicional, não é? E não se move por razões de natureza política. Essa fiscalização de natureza política cabe ao Parlamento, não é? Cabe aos órgãos do poder político. Não é? E, portanto, por exemplo, o Tribunal de Contas não pode questionar as opções políticas e até as opções de administração que são tomadas. Não, essas cabem ao poder político e ao poder administrativo. Agora, tomadas essas decisões, agora vamos ver se elas são executadas de acordo com os princípios da ordem pública. O Tribunal de Contas não pode dizer: Sr. Ministro, eu não concordo com a sua decisão de fazer isto, fazer mais um hospital. Não, o Tribunal não pode questionar isso. Mas pode questionar se esse hospital foi construído de acordo com os princípios da ordem jurídica, nomeadamente se foi escolhido o melhor construtor para o efeito, se havia dinheiro ou se há dinheiro, se ele é bem aplicado, etc. Não é? Portanto, aos órgãos do poder político cabe, quer dizer, a Assembleia Nacional pode fiscalizar o governo e dizer assim: Sr. Governo, porquê é que está a construir mais hospitais? Não tem sentido, ou mais escolas, ou mais isto, ou mais aquilo. Isto
faz parte da vida política e da fiscalização política, mas não faz parte da fiscalização técnica e jurisdicional do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está subordinado à ordem jurídica, à lei, digamos assim, não é? E não exerce qualquer função política. Não exerce qualquer função política, não é? Essa cabe, sobretudo, às Assembleias, nomeadamente à Assembleia Nacional, aos Parlamentos. Isso a sair. Os tribunais de contas são instituições, têm uma vida muito difícil, porque nós lidamos com os titulares do poder. Os nossos jurisdicionados são os titulares do poder, não é? Do poder administrativo, do poder político, do poder legislativo, não é? Portanto, não é fácil, não é? Bom, agora, eu, relativamente à nossa situação em Portugal, gosto de dizer o seguinte: nós não controlamos a atividade política da Assembleia Nacional, a atividade política e legislativa da Assembleia Nacional, da Assembleia da República, nem do Presidente da República. Também controlamos. O que eu acho que devemos dizer é: nós controlamos a atividade administrativa do Conselho de Administração da Assembleia da República, como qualquer outro Conselho de Administração. E controlamos a atividade administrativa e financeira do Conselho de Administração da Presidência da República. Nós não estamos a controlar a atividade política e legislativa da Assembleia Nacional, nem do Presidente da República. Não. Controlamos a atividade administrativa e financeira do Conselho de Administração da Assembleia Nacional da República ou da Presidência da República. Logo por aqui ficamos clarificados, não é? E, portanto, os membros do Conselho de Administração, alguns são deputados, está paciente, mas enquanto estão nessa qualidade não são deputados, nessa qualidade são membros do Conselho de Administração. Então, isso tem que ficar clarinho desde o princípio. Bom, e portanto, nós neste momento não temos, não. Devo dizer que o Tribunal de Contas teve uma atividade muito importante em fazer com que a Assembleia da República seja também um órgão de soberania exemplar. Eu, aliás, digo sempre isso, que vou à Assembleia entregar o nosso parecer sobre as contas da Assembleia. A Assembleia e o Tribunal de Contas têm que ser as duas contas melhores do Estado.
porque a Assembleia representa os cidadãos, nós também controlamos em nome dos cidadãos e, portanto, temos de dar licença. Mas assim vêm os outros, agora nós temos de dar licença. E realmente hoje devo dizer-vos que as contas da Assembleia da República são contas normalmente sem quaisquer observações, até nem quase sem recomendações. Portanto, mas aqui tem havido, digamos assim, uma interação muito boa entre o Tribunal e a Assembleia da República. Outra coisa é que o Tribunal elabora o parecer sobre a Conta Geral do Estado, que remete ao Parlamento, à Assembleia da República. Outra coisa. O Tribunal envia muitos dos seus relatórios de auditoria à Assembleia da República e vai lá até às vezes apresentar, a pedido dos deputados. O Tribunal, também de acordo com a lei, remete as suas contas ao Parlamento para informação, as suas contas. Não, é claro que hoje isso não tem muito interesse porque elas são todas publicadas, portanto, são publicadas até no site do Tribunal. Qualquer um de nós que está aqui nesta sala pode ver as contas do Tribunal. Não é? E, portanto, a Assembleia da República tem para connosco, agora falando do dever de colaboração, um dever de colaboração exemplar. Em termos de acesso à informação, tudo, é exemplar. E isso é o que se pede a uma Assembleia da República. E realmente a nossa Assembleia da República, felizmente, tem este comportamento exemplar com o Tribunal e nós também temos um bom relacionamento com a Assembleia da República. Evidentemente que um auditor também, quando audita o Parlamento, também deve ter em atenção que é uma órgão de soberania, fazer com a cidadão. Portanto, não é a mesma coisa que controlar uma universidade, ou controlar um município, ou controlar, não é? Portanto, o auditor ou uma empresa, não é? Nós temos de ter também isso em atenção. Portanto, diria que nessa matéria das relações do Tribunal de Contas com a Assembleia da República são relações muitíssimo boas. Muitíssimo boas, mas é um caminho que se faz. Posso dizer que há 25 anos atrás eram relações muito distantes, não é? Eram muito distantes. Nós enviávamos o parecer sobre a Conta Geral do Estado para a Assembleia da República por correio, não é? Pois não, mas eu vou entregar esse parecer ao Presidente da Assembleia da República, há uma sessão de apresentação, portanto, a vida vai evoluindo para melhor sempre, não é? E, portanto, a vida passa por várias fases, mas vai melhorando, não é? Às vezes há assim fases assim piores, mas depois o resultado tem que ser sempre em evolução, não pode ser outra parte. Mais cedo ou mais tarde, será? Eu não tenho vídeos contigo. Muito obrigada, já não temos tempo, porque os venerandos vão agora para uma entrevista na televisão da Guiné-Bissau, mas antes devolvo a palavra ao venerando conselheiro presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau e igualmente presidente da OISC-CPLP para as últimas considerações. Não foi uma breve intervenção no Tribunal de Contas de Portugal, tendo uma autoridade máxima, não poderei fazer. Foram-nos três fundamentais. Aliás, ele orientou a sua intervenção a pedido do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau sobre as nossas necessidades, prepararem bem o fundamento de prestação de contas. Por que é que podemos prestar contas? O dever de prestação de contas. E, em segundo lugar, o dever de colaboração. São fatores que dificultam a nossa atividade dia a dia. Fazer as pessoas perceberem que devem prestar contas aos acionistas, fazer as pessoas perceberem, ou os gestores públicos, que há um dever de colaboração perante o Tribunal de Contas, ainda
ficaram a saber que se disserem que os materiais informáticos, tecnológicos não são documentos porque não são papéis, fiquem a saber, até porque está no Código Civil. O Código Civil, a parte sobre documentos, nos diz isso. Nem é preciso levantar questões. Para além dos papéis, há outros tipos de documentos. E a terceira questão, acatamento de recomendações. Insistir até que as recomendações sejam acatadas. Isto é fundamental. São três questões fundamentais. Dever de prestação de contas, dever de colaboração e acatamento de recomendações. No fundo, a intervenção foi uma intervenção transversal, abordou vários aspectos, mas conseguiu orientar o Conselheiro do Tribunal de Portugal, conseguiu orientar a intervenção para os verdadeiros destinatários desta nossa palestra, que são os gestores públicos, embora tenha dito muita coisa que interessa não só aos gestores públicos, à própria vida interna do Tribunal. Para a informação, algumas das questões que foram levantadas já estão acauteladas na proposta de lei que a Assembleia que foi submetida à Assembleia Nacional Popular. A questão da imparcialidade dos juízes já está acautelada, não teremos esse problema. Uma outra questão, fiscalização prévia não posso dizer que está acautelada, porque o qual ainda não foi aprovado, em princípio deve manter, salvo entendimento contrário da Assembleia Nacional Popular. E há uma outra questão que aqui foi levantada que justamente que eu fui acautelar, já não lembro qual é, são questões que já estão acauteladas na proposta de lei que foi submetida à Assembleia Nacional Popular. Eu omiti uma informação do início, porque eu não queria que passasse despercebido, que tem a ver com o seguinte. Em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau atendeu a uma outra organização, são as Instituições Superiores de Controle com funções jurisdicionais. Ele explicou aqui e muito bem a separação entre o modelo napoleônico, o modelo anglo-saxônico, e contando pelos números dos países, deve haver 190 estados, independentemente dos estados federados, deve haver tribunais para cada estado federal. Mas dentre esses, do total, existem tribunais com funções jurisdicionais. O Tribunal de Contas da Guiné-Bissau já faz parte dessa organização desde outubro do ano passado e tivemos a oportunidade de participar no 5º Fórum das Instituições Superiores de Controle com funções jurisdicionais. Para destacar, no fundo, o apoio que temos recebido do Tribunal de Contas de Portugal e o apreço que tem pelo Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, a solidariedade que ele tem demonstrado em relação ao Tribunal de Contas da Guiné-Bissau. Como temos uma agenda a seguir, não vou alongar, só resta-me agradecer do fundo do coração o facto do Presidente ter vindo a Bissau no segundo dia dos nossos eventos. É um esforço enorme, já sabendo que uma parte das atividades já tinham sido executadas, estar em Bissau para o século seminário, a Assembleia Geral, e poder fazer uma comunicação aos gestores públicos guineenses, aos auditórios do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, aos próprios juízes, conselheiros do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Queria falar.